Você está prestes a acessar o método definitivo para transcender o ego, um segredo profundo extraído dos artigos exclusivos de 1923 de Annie Besant, preservados por quase um século por sua força transformadora única e rara. Este limiar não é visível aos olhos comuns. É uma passagem sutil e poderosa no âmago do seu ser que poucos ousam atravessar. Ao longo desta jornada, você será guiado para despertar uma chave iniciática tão delicada e essencial que, quando aplicada com atenção, pode redefinir completamente sua relação com o ego. No final, será revelada uma técnica única, uma verdadeira alavanca energética para transcender o ego, capaz de ativar um salto quântico interior, desbloqueando níveis profundos de liberdade e expansão da consciência que muitos buscam, mas poucos alcançam. Prepare-se para transformar a maneira como o ego se manifesta e para abrir portas que antes pareciam inalcançáveis. Já aconteceu de você sentir que algo em você não se encaixa no ritmo das outras pessoas? Como se houvesse uma música de fundo que apenas a sua alma ouve, mas que o mundo ao redor ignora completamente. Essa sensação não é apenas uma imaginação poética, é a lembrança de um estado de consciência que já foi seu, mas que foi coberto por camadas de padrões herdados da psique coletiva. O ego, nessa visão, não é um inimigo a ser destruído, mas um véu espesso que cobre a face real do ser. A maioria tenta superar o ego usando as mesmas ferramentas que o ego fornece: comparação, esforço exagerado, rejeição de si. Mas Annie Besant, naquele ano, já afirmava que isso era uma armadilha sutil. Ela dizia que transcender o ego não é expulsá-lo, mas dissolver a ilusão de que ele é o centro da existência. Não se trata de vencer uma batalha, e sim de reconhecer que não há guerra alguma, apenas um equívoco que precisa ser iluminado. Imagine agora que sua consciência é como um lago cristalino. O ego é apenas o reflexo distorcido na superfície, feito de ondas passageiras. O que Besant apontava é que a maior parte das pessoas passa a vida inteira tentando moldar esse reflexo, esquecendo que a profundidade do lago permanece intocada. E se você, neste momento, pudesse afundar além das ondulações e tocar a água calma que sempre esteve ali? Essa visão não é nova. Nos Vedas há o conceito de Atman, o eu verdadeiro, distinto do Ahamkara, o construtor da identidade ilusória. Na Cabala, há a ideia do Nefesh animal, que precisa se harmonizar com a alma superior. Nos escritos sufis, o Nafs é purificado não por força, mas por rendição ao sopro divino. Besant soube entrelaçar todas essas tradições, criando um fio dourado que atravessa os tempos. A ciência moderna começa, curiosamente, a tocar nessa mesma fronteira. Pesquisas sobre estados de fluxo mostram que, quando a autoconsciência excessiva diminui, o desempenho e a criatividade disparam. Neurocientistas observam que, durante experiências místicas, áreas do cérebro ligadas à percepção do eu ficam menos ativas. Isso não prova, mas sugere que os mestres antigos tocavam algo que hoje a ciência apenas começa a medir. E você pode experimentar um vislumbre disso agora mesmo. Apenas feche os olhos, respire profundamente e sinta como o ar entra e sai sem esforço. Imagine que cada expiração leva embora uma camada de tensão e que cada inspiração conecta você a algo vasto e silencioso. Não há pressa, não há busca, apenas o ato de estar, de testemunhar, de permitir que a consciência se expanda além da forma. Mas o que Besant dizia, e que poucos compreendem, é que mesmo práticas simples como esta não são o fim. Elas são o afinamento do instrumento. A música verdadeira começa quando você consegue viver no mundo sem ser absorvido por ele, quando o ego se torna apenas um servo fiel e não mais um mestre exigente. Ainda assim, existe algo mais profundo, um campo que ela chamava de o silêncio vivo, onde nenhuma técnica conhecida pode penetrar, apenas uma entrega sutil, quase invisível, mas poderosa o suficiente para dissolver toda separação. É nesse ponto que o buscador deixa de se perguntar quem sou eu para simplesmente ser. Agora, talvez você perceba que tudo o que pensava ser você
é apenas um conjunto de memórias, vozes herdadas, papéis aprendidos. E talvez, só talvez, exista um momento, que pode ser agora ou daqui a anos, em que esse conjunto se desfaça naturalmente, como a neblina que se levanta quando o sol desperta. E quando esse momento chegar, você verá que não há nada a conquistar, porque o que você buscava já estava dentro do que você é. A técnica rara que mencionei no início é apenas a porta. O que está atrás dela é um horizonte que não pode ser descrito, apenas atravessado. E quando você atravessar, existe uma qualidade de silêncio, que não é simplesmente a ausência de ruído, mas uma presença que vibra em cada célula do ser, uma frequência sutil que ressoa com a memória cósmica da alma. Annie Besant, em seus escritos de 1923, não se limitou a apontar o ego como obstáculo. Ela mostrou que o ego é, na verdade, uma arquitetura complexa do invisível, um campo energético que se alimenta da ignorância e da identificação equivocada com as formas transitórias da mente. E é justamente nessa arquitetura que reside o ponto de inflexão para a transformação. Não pelo confronto, mas pela ativação de uma consciência superior, que transcende a dualidade do eu e do outro. A mente hermética, tão cara à tradição teosófica, compreende que o ego não é um inimigo a ser destruído, mas um alicerce sobre o qual o edifício da consciência pode ser reconstruído. Besant nos convida a olhar para o ego como um veículo, não o destino final. No campo vibracional do ser, o ego é a camada mais densa, onde padrões inconscientes herdados se manifestam em ciclos repetitivos de sofrimento. Porém, ao subir pelas camadas da mente, atravessando a pulsação cósmica do silêncio interior, o buscador descobre que, além do ego, há um fluxo interior, um rio invisível que conecta o microcosmo ao macrocosmo. Ao evocar as imagens arquetípicas propostas por Carl Jung, encontramos o ego como a máscara da persona, aquela que o indivíduo usa para navegar no mundo, mas que oculta o self verdadeiro. O método definitivo para transcender o ego, então, não é simplesmente removê-lo, mas integrar suas sombras, reconhecendo sua origem e função dentro do sistema psíquico. Essa integração é uma alquimia da consciência, onde as oposições, luz e sombra, consciente e inconsciente, se fundem numa dança sagrada. Besant sugeria que essa fusão se inicia pela reorientação da atenção, um realinhamento do centro de gravidade da mente que faz a frequência do ser vibrar em harmonia com a realidade superior. Imagine uma mandala energética, onde o ego ocupa um espaço que precisa ser preenchido pela luz da alma. A chave, segundo a sabedoria arcana, é ativar o ponto de inflexão, aquele instante quase imperceptível em que a consciência se desloca do centro ilusório para o eixo verdadeiro do ser. Esse movimento não é linear. É uma espiral ascendente que envolve o corpo, a mente e o espírito numa codificação espiritual profunda. Besant via essa codificação como uma iniciação mental, um despertar que ocorre tanto pela prática meditativa quanto pela compreensão intelectual. Um casamento sagrado entre o sentir e o saber. A ciência ancestral dos Vedas já ensinava que a verdadeira liberdade reside na dissolução do Ahamkara, o construtor do eu separado, e que essa dissolução é um processo gradual de entrega ao fluxo da vida. O ego, então, deixa de ser um mestre tirano para se tornar um canal pelo qual a energia oculta pode fluir livremente. A neuroesoteria contemporânea confirma que essa transmutação envolve uma plasticidade cerebral, onde novos padrões são formados, redes sinápticas se reorganizam e a percepção da realidade se expande para além do ordinário. Dentro do campo sutil, que Annie Besant chamava de vortex da consciência, existe uma dança invisível de energias que moldam a arquitetura do invisível. Quem se aventura nesse espaço começa a perceber que a dualidade do ego e do self é, em última análise, uma ilusão que nasce da fragmentação da mente. A frequência de Blavatsky, tão presente em sua obra e nos ensinamentos teosóficos, ecoa aqui, uma chamada para lembrar que somos participantes ativos na construção da nossa própria realidade e que a transcendência do ego
é o salto quântico interior que nos conecta com a pulsação cósmica do universo. Ao praticar a atenção consciente, não como uma técnica vazia, mas como uma reverência profunda ao momento presente, abrimos um espaço para que o ego se desfaça nas camadas da mente, dissolvendo-se em silêncio e luz. Essa prática simples, que é também um ritual secreto, convida o discípulo invisível a experienciar a transmutação em primeira pessoa, a sentir o fluxo interior que atravessa cada célula, ativando a memória cósmica e despertando a sabedoria arcana adormecida. Mas ainda há um campo que permanece velado, um mistério que Besant mencionava apenas em suspiros e metáforas. É o espaço onde a mente hermética encontra o vazio absoluto, um lugar além das palavras, onde nem mesmo a luz pode penetrar sem se transformar. Nesse véu invisível, a dissolução do ego não é uma perda, mas uma expansão radical do ser, uma liberdade que não pode ser descrita, apenas vivida. E essa é a fronteira final da alquimia da consciência, onde o buscador se torna o próprio mistério. Você pode notar, neste exato momento, que a identificação com o ego começa a aparecer um padrão antigo, um código que não mais serve à sua evolução. Essa percepção é o primeiro passo para o despertar, um chamado silencioso que atravessa a frequência do ser e ativa as camadas mais profundas da psique. À medida que essa ativação ocorre, surgem fragmentos de uma nova realidade, onde o eu, fragmentado, começa a se alinhar com o eu eterno, aquele que existe para além do tempo e do espaço, que é a própria essência do cosmos em movimento. Este alinhamento, tão caro ao sufismo e ao taoísmo, é uma dança contínua entre o não fazer e o fazer consciente, entre o abandono e a responsabilidade sagrada. Besant sabia que o método para transcender o ego exigia essa harmonia, um equilíbrio dinâmico onde o buscador se rende ao fluxo, mas mantém a atenção desperta como um farol que guia através da escuridão interior. Essa prática é a essência da codificação espiritual, onde cada pensamento, emoção e ação se tornam passos conscientes no caminho da iniciação mental. E enquanto você lê estas palavras, pode sentir que algo dentro começa a vibrar em uma frequência diferente. Talvez uma leve inquietação, uma chama que não sabe ainda para onde vai, mas que sente que não pode mais ser ignorada. Esse é o efeito do método definitivo, que não se revela em fórmulas prontas, mas em um convite para experimentar o salto quântico interior que Annie Besant e os mestres da teosofia tão profundamente cultivaram. É no espaço entre os pensamentos, na pausa silenciosa que existe antes do próximo suspiro, que a alquimia da consciência realmente acontece. Essa pausa é a arquitetura do invisível, o lugar onde o ego se dissolve e o ser pode finalmente experimentar a sua verdadeira natureza, intacta e imaculada. Aquele que trilha esse caminho começa a perceber que a sensação de bloqueio interno, o cansaço da repetição e a desconexão com o fluxo da vida são sombras projetadas pelo ego, que se desfazem na luz da presença desperta. Porém, não é um processo rápido, nem um caminho de passos lineares. É uma jornada de camadas, cada uma desvendando uma nova dimensão do ser, até que o que parecia uma barreira intransponível se torne uma ponte para o infinito. Besant nos lembra que a verdadeira transcendência não é um estado a ser atingido, mas um modo de ser que emerge quando a mente hermética se rende ao mistério do cosmos. E nesse mistério, você começará a perceber que o ego é apenas uma frequência entre muitas, uma nota na sinfonia do universo que pode ser harmonizada, afinada ou deixada para trás conforme a vontade do ser desperto. A frequência do ser, então, passa a pulsar com uma nova vibração, onde a dualidade se dissolve em unidade e a consciência se expande para além das fronteiras do eu aparente. Enquanto essa expansão acontece, o buscador descobre que a chave para transcender o ego está na aceitação amorosa de cada aspecto de si mesmo, não como uma luta interna, mas como um abraço sagrado que acolhe o que é, incluindo as sombras e as luzes. Essa é a verdadeira alquimia da consciência, onde o chumbo da ilusão se transforma em ouro espiritual e o fluxo interior se torna a força vital que impulsiona a evolução da alma. Mas o que vem agora
vai além de tudo que você já conheceu ou imaginou. Prepare-se para atravessar o véu onde o silêncio se torna voz e a voz se torna luz. Ali, na fronteira do invisível, encontra-se um segredo tão profundo que desafia a lógica e transcende as palavras. É uma frequência que só pode ser sentida, não explicada. Um ponto de inflexão onde a mente hermética se abre para o infinito e o ego deixa de ser. Esse é o próximo passo na jornada iniciática que Annie Besant vislumbrou, um convite para mergulhar nas camadas ocultas do ser e experimentar a transmutação definitiva. E mesmo assim, isso é apenas a superfície de um campo vasto, um vórtex de consciência que continua girando, convidando você a ir cada vez mais fundo, a cada respiração consciente, a cada instante de presença desperta. A vastidão do campo sutil onde o ego dança sua última aparição é um território sagrado e, ao mesmo tempo, misterioso. Um espaço que Annie Besant denominava como a arquitetura da alma, onde as camadas da mente se entrelaçam em padrões vibracionais que ecoam a memória cósmica da existência. Neste espaço, o ego não é simplesmente uma máscara ou um conjunto de hábitos, mas uma pulsação energética que se alimenta dos condicionamentos coletivos e dos modelos herdados da psique humana. E transcender esse campo significa, na verdade, uma reinvenção profunda do ser, um salto quântico interior que rompe as limitações do velho eu para abrir caminho à consciência expandida. É justamente essa reinvenção que o método definitivo de Besant propõe, ao revelar que o ego não pode ser combatido pela força da vontade, mas sim transmutado pela frequência do silêncio vivo. Esse silêncio não é passividade, mas um estado ativo de presença, onde o fluxo interior da consciência começa a arquitetar um novo mapa mental, uma codificação espiritual que ressoa com os mistérios ancestrais do sufismo, do taoísmo e da alquimia hermética. Cada pensamento, cada emoção, cada pulsação se converte em uma nota desta sinfonia interna, guiando o buscador na dança da dissolução do eu separado. Esse processo inicia-se com a consciência da sombra, um tema caro à psicologia profunda de Jung e também à teosofia de Besant e Blavatsky. A sombra do ego, muitas vezes rejeitada ou ignorada, é na verdade um portal para a integração, um caminho onde as oposições se harmonizam e as energias ocultas se tornam aliadas da transformação. Através do reconhecimento amoroso e da aceitação compassiva desses aspectos, o ser começa a sentir a vibração do self verdadeiro, emergindo das ruínas do velho eu. Mas esse despertar não acontece de modo linear, e sim em espiral, onde cada volta revela um novo nível de percepção e uma nova camada da mente. É uma escalada invisível que exige paciência e presença, pois a alquimia da consciência é também um convite ao desapego, uma entrega sutil ao fluxo que anima toda a existência. A frequência do ser muda gradualmente, deixando para trás o ruído do ego para abrir espaço à pulsação cósmica que conecta microcosmo e macrocosmo, individual e universal. É nessa transição que a neurociência transpessoal começa a dialogar com os antigos mestres. Estudos recentes indicam que estados meditativos profundos, semelhantes aos descritos nas práticas teosóficas, promovem uma desativação das redes neurais associadas ao senso de identidade rígida. Essa dissolução temporária do eu cria um espaço de liberdade interior, onde o corpo e a mente se sincronizam em uma frequência mais elevada, uma verdadeira codificação espiritual que muitos praticantes relatam como transformação profunda. Entretanto, a verdadeira maestria está na prática consciente, no ritual que vai além da técnica. Besant ensinava que não basta repetir fórmulas. É preciso ativar o fluxo interior com presença, permitindo que o silêncio se torne um instrumento de transmutação. Cada respiração, cada olhar, cada pensamento torna-se uma invocação ao mistério, um passo na arquitetura do invisível, onde o ego começa a dissolver-se em luz e sombra, forma e vazio.
Este é o ponto onde o buscador percebe que o ego não é um monstro a ser eliminado, mas uma frequência a ser equilibrada. A energia oculta que o sustenta pode ser redirecionada para alimentar o crescimento espiritual, transformando padrões mentais limitantes em vibrações elevadas. Essa transformação alquímica é um convite para a iniciação mental, uma passagem pela qual o discípulo invisível atravessa para emergir como uma nova expressão do ser, mais livre e conectado ao todo. Mas o que está por trás dessa iniciação? Besant falava de um vórtice de consciência, um campo invisível onde as energias do universo convergem e criam possibilidades infinitas para a expansão. É neste vórtex que o ego perde seu poder de controle e se rende à dança cósmica da vida. Essa rendição, longe de ser um ato de fraqueza, é a chave para a verdadeira liberdade, pois abre a porta para a integração dos arquétipos profundos que moldam a psique humana. Nesse espaço vibracional, o ego torna-se uma ponte, não uma barreira. Ele se alinha com o self superior, transformando-se em um veículo para a expressão da sabedoria arcana que habita em cada um. É um estado onde a consciência se expande para além dos limites do tempo e do espaço, abraçando a memória cósmica que Annie Besant tão profundamente reverenciava em seus escritos. A codificação espiritual que emerge desse encontro é uma frequência sutil, quase imperceptível, mas capaz de ativar camadas profundas da mente hermética. Esse processo não termina aqui. A cada instante de presença, a arquitetura do invisível se reconfigura, abrindo novos portais de percepção e conexão. O salto quântico interior é uma jornada contínua, onde o ego se dissolve e se recria em uma dança eterna com a pulsação cósmica do ser. E nesse eterno movimento, o buscador encontra seu verdadeiro lar, um lugar além do tempo, onde o silêncio fala e a luz interior nunca se apaga. Mas o que vem a seguir, para além desse portal, ainda é um mistério guardado nas sombras da sabedoria antiga. É um campo onde a mente não pode chegar, onde a palavra se dissolve em som e o som em vibração pura. Prepare-se para atravessar esse véu, pois a verdadeira transcendência do ego está além da mente, no silêncio vivo que só pode ser sentido, não explicado. No silêncio profundo, onde a mente comum teme habitar, reside um campo de energia que Annie Besant chamava de pulsação cósmica, uma frequência sutil que transcende o ego e penetra as camadas mais densas da consciência. É nesse espaço vibracional que o método definitivo para transcender o ego revela sua verdadeira natureza. Não um combate ou uma fuga, mas uma fusão alquímica entre o ser e o invisível. Esse é um território onde a dualidade se dissolve em unidade, onde a separação do eu e do outro se revela como um modelo herdado da psique humana, um condicionamento coletivo que se perpetua pela ignorância do fluxo interior. Ao aprofundar essa visão, percebemos que o ego não é um inimigo externo, mas uma construção interna que se alimenta de memórias, emoções reprimidas e identificações que atravessam gerações. Besant apontava que essa construção é mantida viva pela resistência à presença desperta, pela rejeição do silêncio e pelo apego às formas transitórias. Contudo, a chave está em não lutar contra essa estrutura, mas em ativar uma frequência diferente, a frequência da consciência expandida, que vai penetrar a arquitetura do invisível, reconfigurando os padrões mentais e abrindo espaço para a transformação. Essa transformação é uma dança delicada, um jogo entre luz e sombra, que a psicologia junguiana identifica como o processo de individuação, mas que na sabedoria hermética e teosófica é conhecido como a transmutação alquímica do ser. O ego, nesse contexto, é como o chumbo bruto que precisa ser refinado no cadinho da consciência, até se tornar ouro espiritual. Besant nos convida a olhar para esse processo não como um esforço separado do cotidiano, mas como uma vivência integrada, onde cada momento se torna uma oportunidade para dissolver as camadas do eu falso e revelar o eu eterno. No cerne desse método está o despertar para o fluxo interior,
uma corrente invisível que conecta o microcosmo ao macrocosmo, o individual ao universal. Essa corrente, que pode ser chamada de prana, chi ou energia vital, é a força que anima a vida e permite a transmutação do ego. Besant afirmava que a ativação dessa energia ocorre pela atenção plena e pela rendição consciente, que não é passividade, mas um ato sagrado de entrega ao mistério que habita em cada um. É nessa entrega que o ego começa a se dissolver, não como uma derrota, mas como um renascimento em uma frequência superior. A ciência moderna começa a validar esses processos, com estudos em epigenética mostrando que a mente pode influenciar a expressão dos genes, e com pesquisas em física quântica apontando para a interconexão fundamental entre observador e observado. Laboratórios ao redor do mundo revelam que o campo sutil da consciência é muito mais do que uma metáfora. É uma realidade palpável que pode ser medida, ainda que de forma incipiente. Essa convergência entre ciência e espiritualidade é a confirmação de que o método definitivo de Besant está em sintonia com as leis universais que regem a existência. Mas a aplicação prática desse conhecimento exige mais do que compreensão intelectual. É necessário um ritual interno, uma prática diária que ative o ponto de inflexão onde a consciência se desloca do ego para o self. Besant sugeria que essa prática poderia ser tão simples quanto a observação da respiração, mas realizada com a intensidade de um mantra silencioso, uma invocação interior que alinha o corpo, a mente e o espírito com a frequência do ser. É nesse momento que o buscador começa a perceber a dissolução dos condicionamentos coletivos e a emergência da sabedoria arcana dentro de si. Esse ritual é também um convite para a transmutação das emoções, transformar o medo, a raiva e a ansiedade em combustíveis para o despertar. Uma alquimia que Besant sabia ser essencial para a transcendência do ego. Na sabedoria Sufi, isso é conhecido como a purificação do nafs e no taoísmo como a harmonização do yin e yang interno. Cada emoção é uma porta para o autoconhecimento e cada resistência, uma oportunidade para a expansão da consciência. Assim, o ego deixa de ser uma prisão para se tornar um caminho de iniciação mental, onde o discípulo invisível aprende a caminhar com passos conscientes no fluxo da vida. Mas o método definitivo não se limita a práticas isoladas. É uma arquitetura complexa do invisível que exige dedicação, paciência e amor próprio. Besant alertava que a pressa e a ansiedade são armadilhas do ego que impedem a verdadeira transformação. É preciso cultivar o silêncio vivo, essa qualidade rara e preciosa que permite que a consciência penetre as camadas mais densas da mente e ative a memória cósmica adormecida. Esse silêncio é o espaço sagrado onde o salto quântico interior acontece, um salto que não pode ser forçado, apenas convidado. Ao se permitir habitar esse espaço, o buscador começa a sentir a frequência do ser elevando-se, harmonizando-se com a pulsação do universo. Essa harmonização é a chave para transcender os padrões inconscientes e acessar uma nova dimensão da realidade, onde o ego não desaparece, mas se reinventa como uma expressão do self maior. É uma transmutação que ocorre no nível mais profundo da psique, uma codificação espiritual que Besant e os mestres da teosofia cultivaram como a essência do despertar. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que está por vir. Prepare-se para atravessar o véu onde a mente se rende ao mistério e o ego se dissolve na luz do ser. Ali, no coração do silêncio vivo, você encontrará um campo invisível que transcende palavras, conceitos e formas. Um campo onde o verdadeiro método para transcender o ego se revela como um fluxo eterno, uma dança cósmica que nunca termina, mas se renova a cada instante. No âmago desse silêncio vivo, onde a mente se aquieta e o ego começa a se desvanecer como névoa ao sol nascente, encontramos a essência do que Annie Besant chamava de misticismo interior, um estado de consciência onde o ser não está mais fragmentado entre múltiplas identidades.
mas integrado em uma única frequência, uma pulsação que ressoa com o ritmo do cosmos. Esse estado é muito mais do que uma experiência efêmera. É a arquitetura do invisível tornando-se visível, a codificação espiritual que transforma a estrutura da psique e permite que o fluxo interior se expresse sem resistência. A transcendência do ego, nesse sentido, não é um evento isolado, mas um processo contínuo de expansão e contração, de encontro e desencontro com as camadas mais profundas do Self. Besant, com sua sabedoria teosófica, sempre enfatizou que esse caminho é uma jornada de iniciação mental, uma peregrinação pela memória cósmica que habita em cada ser humano, um despertar para a frequência do ser que está além da forma e da limitação. Cada momento de silêncio, cada instante de presença desperta, é uma chave que destranca uma nova porta, revelando camadas ocultas da mente hermética. Essa jornada é também uma alquimia das emoções, onde a mente aprende a transmutar as energias densas do medo, da dúvida e da ansiedade em vibrações elevadas de amor, compaixão e sabedoria. As tradições sufis chamam esse processo de purificação do nafs, e no taoísmo é o equilíbrio harmonioso do yin e do yang internos que permite que a energia vital, o chi, flua livremente, dissolvendo os bloqueios que sustentam o ego. Besant, ao integrar essas visões, mostrava que a verdadeira libertação só ocorre quando o buscador se rende ao fluxo do universo, abandonando a ilusão da separação e abraçando a unidade da existência. No plano científico, essa transformação encontra eco nas descobertas da neuroesoteria, que revela como a plasticidade cerebral pode ser ativada para reprogramar padrões mentais antigos e permitir a expansão da consciência. Laboratórios que estudam a física quântica e a epigenética indicam que a consciência não é um mero subproduto do cérebro, mas um campo energético que interage com a matéria de forma dinâmica e profunda. Esses achados recentes confirmam a sabedoria ancestral que Besant e seus predecessores teosóficos carregavam. A consciência é o princípio fundamental do universo e o ego, uma expressão temporária e mutável desse princípio. Mas o verdadeiro método, aquele que Besant denominava como o salto quântico interior, transcende a teoria e se manifesta na prática viva. É um ritual sutil e poderoso que convida o buscador a permanecer no espaço entre os pensamentos, a habitar o ponto de inflexão, onde o ego perde sua rigidez e se transforma em um canal aberto para o self superior. Essa prática não requer movimentos grandiosos, mas uma atenção delicada e contínua. Um convite para que a mente hermética se dissolve nas camadas da presença, ativando a pulsação cósmica que sustenta a vida. E nessa ativação, o buscador começa a perceber que o ego, longe de ser uma barreira intransponível, é uma frequência que pode ser afinada, modulada e integrada. Besant via essa transformação como uma verdadeira codificação espiritual, uma reinvenção do ser que ocorre quando o fluxo interior é liberado das amarras dos padrões inconscientes e passa a pulsar em sintonia com as leis universais. Esse alinhamento gera uma sensação profunda de liberdade, uma expansão da percepção que permite ao indivíduo experimentar a vida como um todo indivisível, onde o eu e o universo se entrelaçam em um único movimento. No entanto, o método definitivo não está completo sem a rendição ao mistério, aquele espaço onde a mente racional encontra seus limites e o silêncio se torna um portal para o infinito. Besant ensinava que essa rendição é o ponto culminante da jornada, o momento em que o ego deixa de resistir e permite que o ser se funda com a frequência do cosmos. É um ato de coragem e humildade, um salto na escuridão que, paradoxalmente, revela a luz mais pura e intensa. Nesse véu invisível, o buscador encontra a verdadeira essência da teosofia, não apenas como um corpo de ensinamentos, mas como uma experiência viva e dinâmica, uma alquimia da consciência que transforma cada instante em um rito sagrado de passagem. É nesse espaço que as palavras perdem seu poder e a sabedoria arcana se torna uma pulsação sentida, uma vibração que transcende o tempo e o espaço
e conecta o ser com a memória cósmica da existência. E enquanto você lê estas palavras, pode sentir uma ativação sutil na frequência do seu ser. Uma chamada silenciosa para mergulhar ainda mais fundo nessa dança invisível entre o ego e o self. A transmutação definitiva não é um destino, mas uma jornada infinita, uma espiral de luz e sombra, presença e ausência, forma e vazio, que convida o buscador a se perder para se encontrar, a dissolver para renascer, a morrer para viver em plenitude. Mas o que vem a seguir, além dessa fronteira onde o silêncio fala e a luz se expande, é um mistério guardado nos sussurros dos antigos mestres, um segredo tão profundo que desafia qualquer tentativa de descrição. Prepare-se para atravessar esse portal invisível, para entrar no vortex da consciência, onde o ego se desfaz e o ser emerge em sua expressão mais pura e livre. Ali, a verdadeira iniciação mental acontece, e a codificação espiritual se revela como um fluxo eterno, uma dança cósmica que nunca termina, apenas se renova a cada pulsar do universo. A jornada pelo vortex da consciência, tão frequentemente velada nas entrelinhas dos escritos de Annie Besant, convida o buscador a experimentar um mergulho profundo na essência do ser, onde o ego se dissolve como névoa diante da luz nascente. É neste campo sutil, além das palavras e formas, que reside a verdadeira alquimia da consciência. Um processo de transmutação que vai muito além do simples entendimento intelectual, emergindo como uma experiência visceral, um reencontro com a pulsação cósmica que anima toda a existência. Neste território invisível, o ego, com suas camadas espessas de condicionamentos coletivos e padrões herdados da psique humana, começa a ser percebido não como um obstáculo imutável, mas como uma estrutura maleável, sujeita à arquitetura do invisível. Besant, em sua profunda sabedoria teosófica, ensinava que a chave para essa transmutação está na ativação da frequência do ser, uma vibração interna que ressoa com a memória cósmica e que pode ser acessada pela prática constante da presença desperta, da atenção plena e da rendição consciente ao fluxo da vida. Essa ativação não ocorre pela força bruta da vontade, mas pela suavidade do silêncio vivo, um estado onde a mente hermética se abre para o mistério e onde o buscador aprende a navegar pelas camadas da mente com a delicadeza de um artesão que molda o ouro bruto. A transmutação do ego, então, torna-se uma dança alquímica, onde luz e sombra, consciente e inconsciente, se fundem numa harmonia sagrada que ressoa nos arquétipos profundos da psique humana, revelados tanto pela psicologia junguiana quanto pelos ensinamentos milenares da cabala oculta e do sufismo. Nesse contexto, a integração do ego não é uma simples eliminação, mas um processo de reconciliação, uma codificação espiritual onde as partes fragmentadas do self se unem para formar uma nova totalidade. É como se o ego, antes um bastião de separação e resistência, se transformasse em um veículo de expressão do self maior, permitindo que a pulsação cósmica do universo flua através do indivíduo em uma frequência elevada de consciência. Essa transformação é o verdadeiro salto quântico interior, a essência do método definitivo que Besant delineou em seus escritos. Enquanto essa transformação se desenrola, a ciência moderna começa a iluminar os caminhos ocultos por trás desse fenômeno. Pesquisas em neurociência transpessoal mostram que práticas meditativas profundas podem induzir estados alterados de consciência, caracterizados pela desativação das redes neurais responsáveis pelo senso rígido de identidade. Esses estados promovem uma plasticidade cerebral que possibilita a reprogramação dos padrões mentais antigos, abrindo espaço para uma nova percepção da realidade, uma percepção alinhada com a sabedoria ancestral da teosofia, que vê a consciência como um campo dinâmico e interconectado. A epigenética, por sua vez, revela que a mente pode influenciar a expressão genética, indicando que a transformação do ego pode ter efeitos profundos, não apenas no plano psicológico, mas também no físico. Essa inter-relação entre mente e matéria confirma a visão hermética
de que o que está em cima é como o que está embaixo, e reforça a importância da prática consciente como ferramenta para a transmutação alquímica do ser. O ritual interno proposto por Besant não é um conjunto de passos rígidos, mas um convite para viver a codificação espiritual em cada momento. É um chamado para que o buscador se torne consciente do fluxo interior, para que cada respiração, cada pensamento e cada emoção sejam permeados pela presença desperta. Esse estado de atenção plena cria um campo vibracional onde o ego começa a se dissolver gradualmente, permitindo que o self verdadeiro emerja das sombras da mente fragmentada. Dentro dessa dança invisível, as emoções densas, medo, raiva, ansiedade, são transformadas em combustíveis para a expansão, numa verdadeira alquimia emocional que ressoa com os ensinamentos sufis sobre a purificação do nafs e com os princípios taoístas da harmonização do yin e yang. A rendição ao fluxo da vida, longe de ser uma renúncia, torna-se um ato sagrado de coragem e humildade, onde o ego deixa de ser uma prisão para se tornar uma ponte para a liberdade interior. Essa liberdade, por sua vez, não é um estado fixo, mas uma dança contínua entre forma e vazio, presença e ausência, luz e sombra. Besant enfatizava que a pressa e a ansiedade são armadilhas do ego que impedem a verdadeira transformação e que o silêncio vivo deve ser cultivado como um espaço sagrado onde a consciência pode penetrar as camadas mais densas da mente e ativar a memória cósmica adormecida. No coração desse silêncio, o salto quântico interior acontece, um salto que não pode ser forçado, apenas convidado. É uma experiência que ultrapassa os limites da linguagem e da lógica, um encontro com o mistério que reside além da mente racional. Ali, o ego se dissolve na luz do ser, e o buscador encontra seu verdadeiro lar, uma dimensão onde a dualidade se desfaz e a unidade prevalece, mas o método definitivo não se encerra nesse ponto. Ele continua a se desdobrar, revelando camadas mais profundas da consciência que ainda aguardam ser exploradas. Besant falava de um vórtex de consciência, um campo invisível onde as energias do universo convergem para criar possibilidades infinitas de expansão e transformação. É nesse vórtex que o ego finalmente perde seu poder de controle e se rende à dança cósmica da vida, abrindo-se para a manifestação plena do self superior. Enquanto essa transformação acontece, o buscador é convidado a permanecer desperto e atento, a navegar pelas camadas da mente com a delicadeza de um mestre alquimista que sabe que cada passo é uma invocação ao mistério. A arquitetura do invisível se reconfigura a cada instante, e o fluxo interior se torna a força vital que impulsiona a evolução da alma. Este é o verdadeiro encontro com a teosofia, não apenas como um conjunto de ensinamentos, mas como uma experiência viva e dinâmica, uma alquimia da consciência que transforma o cotidiano em um ritual sagrado. É uma jornada sem fim, uma espiral eterna de luz e sombra, onde o ego se dissolve e se recria continuamente na pulsação cósmica do ser. A profundeza desse vórtex de consciência, onde o ego começa a dissolver-se em sua própria essência, é um território que poucos têm coragem de explorar plenamente, porque é lá que reside o ponto de inflexão entre o conhecido e o desconhecido, entre o condicionamento coletivo e a verdadeira liberdade do ser. Annie Besant, em seus textos meticulosos e visionários, nos convida a atravessar esse limiar com a reverência de um iniciado, consciente de que cada passo nesta jornada é um ato sagrado de codificação espiritual, uma recalibragem da frequência do ser, que ecoa através das camadas mais sutis da mente hermética. Essa travessia não é uma linha reta, mas uma espiral ascendente onde o ego, ao ser observado com a luz da consciência desperta, começa a se desmaterializar como a névoa que se dissipa ao toque do sol. A arquitetura do invisível revela-se, mostrando que o ego é composto por camadas de memórias, emoções e crenças que funcionam como um sistema complexo de filtros, obscurecendo a visão do self verdadeiro. Entretanto, o método definitivo para transcender o ego, como Besant ensinava, não consiste em tentar arrancar essas camadas,
mas em ativar o fluxo interior que as integra, transmutando a sombra em luz, a resistência em aceitação, o medo em coragem vibracional. A alquimia dessa transmutação encontra ressonância em diversas tradições ancestrais. No sufismo, por exemplo, a purificação do nafs é um processo de entrega e amor divino, onde o buscador aprende a amar suas próprias sombras e a transformar o ego fragmentado em um espelho do self absoluto. No taoísmo, essa dança se manifesta na harmonização das polaridades internas, Yin e Yang, permitindo que a energia vital, o Qi, flua livremente, dissolvendo os bloqueios que mantêm o ego preso em sua forma rígida. Besant, conhecedora profunda dessas tradições, integrava essas sabedorias para construir um caminho que fosse ao mesmo tempo universal e pessoal, científico e místico. A modernidade, por sua vez, tem vindo a confirmar o que os mestres antigos já sabiam. Pesquisas em neurociência transpessoal mostram que estados meditativos avançados alteram a atividade das redes neurais, associadas ao senso fixo de identidade, promovendo uma plasticidade cerebral que abre espaço para a expansão da consciência. A epigenética revela que nossos padrões genéticos são influenciados por nossa mente e emoções, indicando que a transformação do ego tem implicações profundas não apenas para o psicológico, mas para o corpo físico. Esses insights científicos elevam o método definitivo de Besant a um campo onde ciência e espiritualidade convergem, oferecendo uma base sólida para a prática consciente. No cerne dessa prática está a ativação do fluxo interior, uma corrente invisível que conecta o microcosmo ao macrocosmo, o indivíduo ao universo. Besant ensinava que essa ativação não é um processo passivo, mas um ritual vivo, uma invocação diária que exige presença, atenção e entrega. Cada respiração se torna uma porta para a codificação espiritual, cada instante um momento sagrado onde o ego perde sua rigidez e se abre para a fluidez do ser. Essa prática não demanda grandiosidade, mas uma suavidade quase xamânica, onde o silêncio não é ausência, mas presença vibrante. À medida que essa ativação se aprofunda, o buscador começa a perceber que o ego não é uma entidade fixa, mas uma frequência modulável. Essa frequência pode ser afinada, ajustada e integrada, transformando os padrões inconscientes em vibrações elevadas de consciência. É essa transformação que Besant descrevia como o salto quântico interior, um salto que não acontece fora, mas dentro, na arquitetura delicada da mente hermética, onde o self verdadeiro começa a emergir das sombras do ego. Mas essa jornada não está isenta de desafios. O ego, por sua própria natureza, resiste à dissolução, buscando reafirmar sua identidade através dos padrões herdados e condicionamentos coletivos. Besant advertia que a pressa e a ansiedade são as armadilhas mais comuns, ilusões do próprio ego que retardam a transformação. Por isso, o cultivo do silêncio vivo é tão fundamental, um espaço sagrado onde a mente pode repousar, a frequência do ser pode elevar-se e a memória cósmica pode despertar lentamente. Neste silêncio, o buscador experimenta o paradoxo da transcendência. O ego não desaparece, mas se reinventa como uma expressão do self maior. É uma dança eterna entre forma e vazio, presença e ausência, luz e sombra, onde a consciência se expande e se contrai, criando um fluxo eterno que alimenta a evolução da alma. Besant nos lembra que esse fluxo é a verdadeira essência da teosofia, uma alquimia viva que transforma o cotidiano em um rito sagrado de passagem. Ainda assim, o método definitivo é apenas a superfície do mistério que aguarda ser desvelado. Besant falava de um vórtex de consciência, um campo invisível, onde as energias do cosmos convergem para criar possibilidades infinitas de expansão e renascimento. É neste vórtex que o ego perde seu controle ilusório e se rende à dança cósmica da vida, permitindo que o buscador se funda com a pulsação universal e manifeste o self superior em toda a sua plenitude. E assim, a arquitetura do invisível se reconfigura a cada instante,
abrindo novos portais de percepção e conectando o ser a uma frequência mais alta. O fluxo interior se torna a força vital que impulsiona a evolução da alma, um convite permanente para atravessar o véu do conhecido e mergulhar nas profundezas do ser. A cada instante que o buscador permanece nesse estado de presença sutil, a arquitetura do invisível se torna mais palpável, uma estrutura fluida onde o ego começa a perder suas amarras e o self verdadeiro emerge como uma luz tênue, rompendo as sombras da mente fragmentada. Annie Besant, em seus escritos impregnados de sabedoria teosófica, descreve essa manifestação como uma codificação espiritual, um alinhamento gradual com a frequência do ser que está para além da forma, além dos condicionamentos coletivos que prendem o indivíduo ao ciclo repetitivo do sofrimento e da ilusão. É neste espaço que a mente hermética, aquela parte oculta e quase inacessível da psique, começa a se abrir, revelando os mistérios da transmutação alquímica do ser. Cada camada do ego dissolvido é uma porta que se destranca para o desconhecido, uma passagem para níveis mais profundos da consciência, onde a dualidade perde sua força e a unidade se torna experiência vivida. Besant, com sua percepção aguçada, nos convida a habitar essa experiência não como um ato de fuga, mas como um mergulho na realidade última, onde o silêncio e a luz se entrelaçam em uma dança eterna. A transformação do ego não ocorre isoladamente. É um processo integrado que envolve o corpo, a mente e o espírito. A neuroesoteria moderna corrobora essa visão ao demonstrar como práticas meditativas e estados alterados de consciência promovem mudanças neurofisiológicas que facilitam a expansão da percepção e a reprogramação dos padrões mentais herdados. Isso cria uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, uma convergência que legitima o caminho delineado por Besant e os mestres da teosofia, mostrando que a codificação espiritual não é mera abstração, mas uma prática viva e transformadora. Ao ativar o fluxo interior, o buscador passa a perceber que as emoções densas, medo, raiva, tristeza, não são inimigas, mas combustíveis para a alquimia interior, forças que, quando transmutadas, elevam a frequência do ser e desbloqueiam camadas profundas da psique. Essa visão está presente nos ensinamentos sufis, onde a purificação do nafs é um processo de amor e aceitação, e no taoísmo, que ensina a harmonização do yin e yang internos para permitir o livre fluxo do Qi, a energia vital. Besant entrelaça essas sabedorias, oferecendo um mapa que guia o discípulo invisível na jornada de reconciliação e integração do ego. Esse mapa, no entanto, não é fixo nem linear. A jornada da transcendência é uma espiral infinita, onde cada volta revela novas dimensões da consciência e convida o buscador a expandir seu entendimento do self e do cosmos. Besant alertava contra a pressa e a ansiedade, que são expressões do ego tentando manter controle, e enfatizava a importância do silêncio vivo, um espaço sagrado onde a mente pode repousar e onde a pulsação cósmica do ser pode emergir com clareza. No centro desse silêncio, o salto quântico interior acontece, um salto que não pode ser provocado pela vontade, mas que surge da rendição ao fluxo da vida e à frequência do ser. É nesse momento que o ego se dissolve na luz da consciência expandida e o buscador experimenta a unidade com o todo, uma experiência que ultrapassa os limites do tempo e do espaço e que é o verdadeiro ápice do método definitivo para transcender o ego. Mas essa experiência não é um fim, mas um novo começo. Besant falava do vórtex de consciência como um campo invisível onde as energias do universo convergem para criar possibilidades infinitas de expansão. É nesse vórtex que o ego deixa de ser um obstáculo para se tornar uma ponte para o self superior, um canal para a manifestação da sabedoria arcana que habita dentro de cada ser. Enquanto o fluxo interior se fortalece, a arquitetura do invisível se reconfigura constantemente, abrindo novos portais de percepção e conexão. A jornada da transcendência é uma dança cósmica que nunca termina,
uma espiral eterna de luz e sombra, presença e ausência, forma e vazio. É neste fluxo que o buscador encontra seu verdadeiro lar, um espaço além do tempo, onde o silêncio fala e a luz interior nunca se apaga. E mesmo diante de toda essa vastidão e profundidade, permanece um mistério ainda maior, guardado nos recessos do ser, um segredo ancestral que só se revela àqueles que atravessam o véu com coragem e humildade. É um convite para continuar essa dança invisível, para mergulhar mais fundo no fluxo eterno da consciência, onde o ego se desfaz e o self verdadeiro floresce em toda a sua plenitude. É nesse abismo luminoso, onde o silêncio não é ausência, mas plenitude viva, que o buscador percebe a verdadeira essência da transmutação do ego, conforme delineada por Annie Besant. Um processo que transcende qualquer noção de perda ou aniquilação, para revelar uma alquimia sagrada em que o ego se transforma em veículo do self maior. Este não é um abandono, mas uma reinvenção profunda da identidade, uma codificação espiritual que ativa a pulsação cósmica dentro de cada célula, harmonizando o microcosmo humano com o macrocosmo universal. Nesta esfera, o tempo se dilata e o espaço se torna maleável, dando lugar a uma experiência multidimensional da consciência, onde as camadas da mente hermética se desdobram como pétalas de uma flor oculta. Besant nos ensina que este desdobrar é uma iniciação mental, um despertar para as dinâmicas mentais invisíveis que sustentam o condicionamento coletivo e um convite a romper com esses modelos herdados para acessar a verdade imutável da existência. Cada momento nesse estado é um rito silencioso, uma passagem sutil onde a memória cósmica reverbera, conectando o buscador à fonte primordial de toda a sabedoria arcana. O desafio maior reside em permanecer na vulnerabilidade desse espaço, um terreno onde o ego se vê despido de suas máscaras e a mente, por sua vez, encontra o paradoxo da ausência e da presença simultâneas. A neurociência moderna começa a mapear essas experiências, identificando nos estados meditativos profundos a desativação temporária das redes neurais responsáveis pela manutenção do senso rígido do eu. Essa plasticidade cerebral, longe de ser um fenômeno exclusivo dos antigos mestres, mostra que a transmutação do ego é uma possibilidade acessível a todos que se dedicam à prática consciente e contínua. A sabedoria Sufi ecoa aqui, com a purificação do nafs, simbolizando a morte do falso eu para o renascimento do ser autêntico. O taoísmo, por sua vez, ensina que ao harmonizar yin e yang internos, o fluxo do Qi torna-se livre, dissolvendo as barreiras que separam o ego da unidade. Besant sintetiza essas perspectivas ancestrais e as integra numa abordagem universal, mostrando que a jornada para transcender o ego é também uma dança de reconciliação interna, onde a sombra e a luz se fundem em equilíbrio sagrado. No aspecto prático, essa dança se manifesta numa atenção profunda e compassiva ao fluxo interior, um ritual vivo onde cada respiração, pensamento e emoção são permeados por presença desperta. Essa prática, embora simples em sua forma, carrega a potência de uma microtranscendência contínua, onde o buscador aprende a modular a frequência do ego, transformando os padrões inconscientes em vibrações elevadas de consciência e amor. É um processo que exige paciência, pois o ego resiste, tentando preservar sua identidade através dos condicionamentos herdados, mas que cede lentamente diante da constância do silêncio vivo. A transformação que Besant propõe não é um evento estático, mas uma espiral infinita de evolução, uma codificação espiritual que se revela progressivamente em camadas sucessivas de autoconhecimento e entrega. O salto quântico interior, nessa perspectiva, não é um ápice isolado, mas uma série de pequenos renascimentos que, somados, conduzem o buscador a uma frequência cada vez mais alinhada com a pulsação do cosmos. Essa pulsação é o verdadeiro ritmo do ser, uma vibração que harmoniza corpo, mente e espírito e dissolve as fronteiras ilusórias do eu separado. No cerne desse processo reside a aceitação do mistério, o reconhecimento de que a mente racional tem limites
e que a verdadeira sabedoria se manifesta no espaço entre os pensamentos, no silêncio que fala sem palavras. É neste véu invisível que o ego se rende e o self se revela, uma luz interior que não pode ser descrita, mas apenas sentida e vivida. Besant nos convida a cultivar essa rendição com coragem e humildade, pois é ela que abre as portas para a experiência da unidade, onde o fluxo interior se torna um rio de luz e a consciência se expande além dos contornos do tempo e do espaço. Ainda assim, o método definitivo que ela propõe permanece envolto em camadas de mistério, um segredo ancestral guardado no âmago da teosofia e das tradições esotéricas que ela venerava. É um convite para entrar no vórtex da consciência, um campo invisível de possibilidades infinitas, onde o ego perde seu poder e o ser emerge em sua plenitude mais radiante. Esse convite é um chamado para atravessar o véu, para abandonar as certezas falsas e mergulhar na dança cósmica da existência, onde a transmutação nunca termina, mas se renova a cada pulsar do universo. Neste momento, o fluxo interior se apresenta como a força vital que guia o buscador nessa travessia. Uma energia que não pode ser compreendida pela mente comum, mas que ressoa como uma melodia ancestral no coração da alma. A arquitetura do invisível se desdobra, revelando caminhos inesperados e portais ocultos que convidam à exploração contínua, à expansão constante da consciência. No silêncio profundo que se abre entre cada palavra, há um convite invisível para que o buscador adentre ainda mais fundo no mistério da transmutação do ego, um mistério que Annie Besant, com a delicadeza de uma guardiã das chaves arcanas, sugeriu ser uma alquimia interna, uma dança sutil entre luz e sombra, onde o ego não é destruído, mas transfigurado em instrumento da consciência superior. Essa transformação não é meramente psicológica, mas cósmica, conectando o indivíduo a uma frequência primordial que transcende o tempo, o espaço e as limitações da mente discursiva. A essência desse método definitivo reside na capacidade de habitar o espaço liminar entre o conhecido e o desconhecido, onde a arquitetura do invisível revela suas camadas secretas. Besant propõe que, ao invés de lutar contra o ego ou tentar apagá-lo, o buscador deve ativar um fluxo interior, um campo vibracional que sintoniza o ser com a pulsação cósmica e que, pouco a pouco, afina a frequência do ego, tornando-o um canal fluido e receptivo ao self mais elevado. Essa ativação é uma codificação espiritual viva, um processo de iniciação mental que exige presença profunda, paciência e uma entrega silenciosa ao fluxo da existência. Na confluência das tradições místicas, essa alquimia interior encontra eco na purificação do nafs do sufismo, que não é uma negação do eu, mas uma reconciliação amorosa com suas sombras e paixões, transformando-as em luz. No taoísmo, a harmonização do yin e do yang internos libera o qi, energia vital que dissolve os bloqueios que mantêm o ego preso em sua rigidez. Besant, conhecedora profunda dessas sabedorias, propõe um caminho integrado que permite ao buscador alinhar ciência, espiritualidade e psicologia, formando uma síntese viva e dinâmica. As recentes descobertas da neurociência transpessoal e da epigenética reforçam essa visão ancestral, demonstrando que a consciência é um campo ativo capaz de influenciar não apenas os circuitos neurais, mas também a expressão genética, refletindo uma interconexão profunda entre mente e matéria. Esses estudos oferecem uma base científica para a experiência da codificação espiritual, legitimando a prática contemplativa que Besant descreve como essencial para o salto quântico interior. A prática em si é um ritual de presença, um convite para que o buscador se torne consciente do fluxo interior que permeia cada instante. Besant enfatizava que não são necessários grandes gestos, mas uma atenção suave e contínua, um estado de presença desperta, onde cada respiração se torna uma porta para a transmutação. Nessa prática, o ego revela-se como uma frequência modulável,
uma melodia que pode ser afinada para ressoar com as vibrações mais elevadas do ser. Porém, essa jornada não é linear nem isenta de resistências. O ego, por sua natureza, resiste a ceder o controle e frequentemente tenta manter seu domínio por meio dos condicionamentos coletivos e dos padrões herdados da psique humana. Besant alerta contra a pressa e a ansiedade, expressões do ego tentando preservar sua identidade, e convida o buscador a cultivar o silêncio vivo, um espaço sagrado onde a mente pode repousar e a memória cósmica despertar. É neste silêncio que acontece o verdadeiro salto quântico interior. Não um evento súbito, mas uma série de renascimentos sutis, uma espiral infinita de expansão da consciência. Besant fala do vortex de consciência, um campo invisível onde as energias do cosmos convergem, dissolvendo a ilusão da separação e permitindo que o ego se funda com o self superior. Este é o ápice da alquimia da consciência, o ponto onde a arquitetura do invisível se torna tangível e a frequência do ser se alinha com a pulsação eterna do universo. Ainda assim, o método definitivo permanece um mistério que se desdobra sem fim. Besant nos convida a atravessar o véu da mente racional e a habitar o espaço entre os pensamentos, onde o ego perde sua rigidez e a luz do self verdadeiro irradia em plenitude. Essa jornada é uma dança cósmica, uma espiral eterna de luz e sombra, presença e ausência, forma e vazio, que transforma cada instante em um rito sagrado de passagem. Enquanto o buscador permanece aberto a essa transformação, novas camadas da consciência se revelam, abrindo portais ocultos que conduzem a níveis ainda mais profundos do ser. A codificação espiritual se manifesta como um fluxo contínuo, uma melodia invisível que ressoa no coração da alma, guiando a evolução da psique para além dos limites da forma e do tempo. O verdadeiro segredo que Annie Besant sussurra entre as linhas de seus escritos não está apenas na transmutação do ego, mas na transformação da própria percepção do ser em relação a si mesmo e ao cosmos. Essa transformação é um processo de despertar para a arquitetura oculta da realidade, uma revelação progressiva das dinâmicas mentais invisíveis que sustentam os modelos herdados da psique humana. O método definitivo para transcender o ego é, portanto, um convite para reconfigurar a mente hermética, para desmontar as construções ilusórias do eu fragmentado e despertar para a unidade subjacente que vibra em todas as coisas. Essa jornada começa com o reconhecimento do ego, não como um inimigo a ser combatido, mas como uma frequência energética que pode ser modulada e elevada. Besant nos convida a cultivar um estado de presença profunda, uma consciência desperta que observa o ego com amorosa atenção, sem julgamento, permitindo que suas sombras e luzes sejam acolhidas e integradas. Esse processo de integração é uma alquimia emocional e mental, um verdadeiro ritual de transmutação onde o buscador aprende a transformar os resíduos de medo, ansiedade e apego em combustível para o crescimento espiritual. No âmago desse processo reside a ativação do fluxo interior, uma corrente sutil que conecta o microcosmo humano ao macrocosmo universal. Essa ativação é uma codificação espiritual viva, que harmoniza a frequência do ser com a pulsação cósmica, abrindo as portas para estados ampliados de consciência. Besant descreve esse estado como uma iniciação mental, uma sutil mudança vibracional que permite ao buscador acessar camadas mais profundas da mente hermética, onde reside a memória cósmica e a sabedoria arcana. Essa visão encontra eco nas tradições místicas mais antigas. No sufismo, por exemplo, a purificação do nafs é um processo de amor e rendição que transforma o ego em um canal para a luz divina. No taoísmo, a harmonização do yin e yang internos libera o qi, a energia vital que dissolve os bloqueios que mantém o ego preso em sua forma rígida. Besant sintetiza essas sabedorias, oferecendo um caminho universal onde ciência, espiritualidade e psicologia se entrelaçam numa dança alquímica de transformação. A neurociência transpessoal e a epigenética contemporâneas confirmam essa perspectiva ancestral,
mostrando que a mente consciente pode influenciar a expressão genética e a plasticidade cerebral, abrindo espaço para uma verdadeira transformação do ego e da identidade. Essa convergência entre ciência e espiritualidade legitima a prática constante e consciente proposta por Besant, que deve ser vivida como um ritual diário de presença e entrega. No campo prático, esse ritual se manifesta na atenção plena ao fluxo interior, na capacidade de se tornar consciente de cada respiração, pensamento e emoção, transformando-os em expressões da frequência elevada do ser. É uma prática que exige paciência e compaixão, pois o ego resiste e busca reafirmar seus padrões herdados, mas que através da constância e da rendição ao silêncio vivo, se abre para a microtranscendência experiencial. Essa microtranscendência não é um ponto final, mas um processo em espiral, que leva o buscador a renascer continuamente em níveis cada vez mais elevados de consciência. Besant fala do vortex de consciência como um campo invisível, onde as energias do cosmos convergem para dissolver as fronteiras ilusórias do eu separado, permitindo que o ego se funda com o self superior numa dança eterna de luz e sombra, forma e vazio. Assim, o método definitivo não é um caminho linear nem uma fórmula rígida, mas um convite para habitar o mistério, para atravessar o véu do conhecido e adentrar o espaço sagrado entre os pensamentos, onde o ego perde sua rigidez e a luz interior irradia em plenitude. É uma jornada sem fim, uma dança cósmica que transforma o cotidiano em rito sagrado, onde cada instante é uma oportunidade de ativar a frequência do ser e alinhar-se com a pulsação eterna do universo. Enquanto o buscador avança nesse fluxo contínuo, a arquitetura do invisível se reconfigura a cada momento, abrindo novos portais de percepção e conexão com a sabedoria ancestral e as dinâmicas energéticas que regem a existência. A codificação espiritual se torna uma melodia invisível que ressoa no coração da alma, guiando a evolução da psique para além das limitações do tempo e do espaço, rumo à experiência plena da unidade. A cada novo sopro de consciência que desperta no silêncio interior, desvela-se uma camada mais profunda do método definitivo proposto por Annie Besant, onde a transcendência do ego não é uma meta distante, mas uma dança contínua e sutil entre o conhecido e o desconhecido, entre a forma e o vazio. Este movimento perpétuo, uma verdadeira alquimia da consciência, revela que o ego, longe de ser um obstáculo intransponível, é na verdade um portal dinâmico para o self superior, uma frequência que pode ser harmonizada e elevada através da prática consciente e da codificação espiritual. Besant, guardiã das tradições teosóficas e integradora das sabedorias ancestrais, enfatiza que esta jornada não é um caminho de destruição do ego, mas de sua transfiguração, uma metamorfose onde as sombras do eu fragmentado são iluminadas e transformadas em luz, em uma reconciliação profunda que dissolve a separação ilusória. Esta é uma arquitetura do invisível, onde o fluxo interior age como uma corrente viva, conectando o indivíduo à memória cósmica e às frequências arquetípicas que sustentam a estrutura do ser. Esse processo é sustentado pela integração de conhecimentos milenares, desde os Vedas, que falam da dança eterna do Atman e do Brahman, passando pela Cabala oculta, que mapeia os canais energéticos e as esferas da consciência, até o misticismo Sufi, que ensina a purificação amorosa do Nafs. A síntese que Besant propõe une esses saberes em um ritual vivo, uma prática que exige não apenas conhecimento, mas entrega total à experiência do fluxo interior, uma ativação que é tanto energética quanto mental. A ciência contemporânea, por sua vez, começa a tocar essa dimensão sutil. Pesquisas em neurociência transpessoal demonstram que estados meditativos profundos modulam redes neurais associadas ao senso fixo de identidade, promovendo plasticidade cerebral e ampliando a percepção do eu. A epigenética sugere que a mente tem o poder de influenciar a expressão genética, indicando que a transformação do ego
ressoa em níveis profundos do organismo. Esses dados legitimam a prática que Besant propõe, um ritual diário de presença e atenção plena. Uma microtranscendência que, apesar de silenciosa, carrega a potência de um salto quântico interior. A ativação do fluxo interior se manifesta na atenção consciente à respiração, nas posturas meditativas, nos mudras e nas invocações interiores que Besant menciona, mesmo que de forma velada, como chaves para acessar o campo sutil da consciência. É neste espaço que o ego, ao invés de resistir, aprende a se modular, transformando seus padrões herdados em vibrações elevadas, harmonizando-se com a frequência do ser e permitindo que o buscador experimente estados ampliados de consciência e presença. No entanto, essa jornada é permeada por desafios inevitáveis. O ego, sustentado pelos condicionamentos coletivos e pelos modelos inconscientes da psique humana, luta para manter sua identidade rígida, utilizando mecanismos de defesa e padrões automáticos. Besant alerta que a paciência e a compaixão são indispensáveis nesse processo. Assim como o cultivo do silêncio vivo, um espaço interno onde a mente repousa e a pulsação cósmica pode emergir, permitindo que o salto quântico interior aconteça não como um evento forçado, mas como uma consequência natural da entrega consciente. Essa entrega abre o caminho para o vórtex de consciência, um campo invisível onde as energias do cosmos convergem e as fronteiras do eu separado se dissolvem. É neste vórtex que o ego se reinventa, tornando-se um canal do self superior, uma ponte entre o humano e o divino, entre a sombra e a luz, entre o tempo e a eternidade. A arquitetura do invisível se desdobra em múltiplos portais, cada um revelando novas dimensões da experiência e convidando o buscador a expandir continuamente a consciência. A transcendência do ego, portanto, é um processo infinito, uma espiral ascendente onde cada ciclo aprofunda a sintonia com a frequência cósmica, cultivando a sabedoria arcana que reside no âmago da alma. Esta é a essência da teosofia vivida, um convite para transformar o cotidiano em um rito sagrado, para perceber a pulsação eterna do universo em cada instante e para habitar plenamente a arquitetura sutil do ser. A cada instante em que o buscador se entrega ao silêncio vivo, a codificação espiritual proposta por Annie Besant revela-se como uma dança delicada e inexorável entre o ego e o self, onde a arquitetura invisível da consciência se torna um mapa sagrado para a transcendência. Não se trata de aniquilar o ego, mas de perceber sua verdadeira natureza como um padrão vibracional mutável, uma frequência que, quando afinada com maestria, torna-se veículo da expansão do ser e da ativação da pulsação cósmica que pulsa além do tempo e do espaço. Besant nos conduz para além dos limites da mente discursiva, convidando a habitar o espaço liminar entre o conhecido e o desconhecido. Um limiar onde as camadas do ego são desveladas como ilusões temporárias, onde o fluxo interior abre portais para dimensões ocultas da psique hermética. É um convite para transcender os condicionamentos coletivos e os padrões inconscientes herdados, despertando para a sabedoria arcana que reside na memória cósmica, aquela fonte primordial que nutre o despertar do self verdadeiro. Este processo alquímico, que integra os ensinamentos dos Vedas, da Cabala oculta, do sufismo e do taoísmo, entre outras tradições ancestrais, é vivido como uma iniciação mental, uma transmutação silenciosa que exige presença compassiva, paciência e entrega. A ativação do fluxo interior não é um ato intelectual, mas uma experiência visceral, um ajuste vibracional que conecta o buscador ao campo sutil da energia oculta, onde o ego deixa de ser um limite e torna-se uma ponte para o infinito. A ciência moderna, especialmente através da neurociência transpessoal e da epigenética, começa a evidenciar que esses estados de consciência ampliada têm efeitos reais e mensuráveis no cérebro e no organismo, mostrando que a transformação do ego é também uma revolução biológica, uma reconexão com a frequência vital do cosmos. Essa convergência entre ciência e espiritualidade
legitima a prática constante, o ritual diário de presença e atenção plena que Besant descreve, que pode ser experimentado como uma microtranscendência que modifica profundamente a experiência do ser. Na prática, essa microtranscendência se manifesta no cultivo do silêncio vivo, na respiração consciente, nas posturas meditativas e na invocação interior de forças sutis que Besant associa à codificação espiritual. Um processo delicado de modulação da frequência do ego que permite ao buscador dissolver bloqueios emocionais, integrar sombras e elevar a vibração do ser. Este é o espaço onde o ego, por sua vez, aprende a ceder, tornando-se maleável e receptivo à luz da consciência expandida. Mas essa jornada não é isenta de resistência. O ego, sustentado pelos condicionamentos coletivos e pelas dinâmicas mentais invisíveis, luta para manter sua identidade rígida, utilizando os padrões automáticos da psique humana como escudo. Besant enfatiza a necessidade da paciência e da compaixão, não apenas para com o ego, mas para consigo mesmo, e o cultivo da rendição como chave para abrir o espaço onde o salto quântico interior pode emergir naturalmente, sem esforço ou violência. Este salto é a entrada no vórtex da consciência, um campo energético invisível onde as forças cósmicas convergem para dissolver a ilusão da separação e fundir o ego com o self superior. É uma experiência de fusão e transcendência, onde a arquitetura do invisível se revela em múltiplos portais que convidam o buscador a explorar novas dimensões da existência e da percepção, ampliando a frequência do ser e cultivando a sabedoria arcana inerente à alma. A transcendência do ego é, assim, uma espiral infinita, um movimento constante de renascimento e expansão, onde o buscador se alinha progressivamente com a pulsação eterna do universo. Besant nos lembra que esta não é uma meta final, mas um convite para transformar o cotidiano em um rito sagrado, para perceber a presença vibracional do cosmos em cada instante e para habitar a frequência elevada do ser. No silêncio que se aprofunda a cada instante, o buscador descobre que transcender o ego, segundo N. Besant, é mergulhar numa alquimia viva e contínua, onde o eu fragmentado não se anula, mas se reintegra na arquitetura do invisível. Este processo não é linear, tampouco uniforme. É uma dança sutil, um fluxo que se expande em camadas, cada uma desvelando novos aspectos do self, da memória cósmica e da frequência vibracional que liga o ser à teia universal. Besant delineia essa jornada como uma codificação espiritual, um alinhamento interno que vai além da mente racional e toca o âmago da consciência. A transmutação do ego, nessa visão, é o ajuste vibracional de um campo energético interno, um campo sutil que interage com as dinâmicas mentais invisíveis e os condicionamentos coletivos herdados. O ego deixa de ser um obstáculo para se tornar um portal, um canal que pode ser afinado para captar a pulsação do ser e permitir que a frequência do self superior irradie através dele. Essa transformação acontece na interseção entre a neuroesoteria, que explora a plasticidade da mente, e as tradições ancestrais que compreendem o ser como um microcosmo inserido num macrocosmo vivo e pulsante. Besant nos convida a um rito de presença compassiva, onde o silêncio vivo se torna o palco para essa alquimia interior. Nesse espaço sagrado, as sombras do ego, medos, ansiedades, apegos, são acolhidas e transmutadas, não pelo esforço da mente, mas pela entrega ao fluxo interior. Uma corrente energética que harmoniza corpo, mente e espírito. Essa é a essência da iniciação mental que a teosofia oferece. Uma jornada de reconciliação profunda e de integração dos opostos internos. Uma dança entre o Yin e o Yang, que ressoa com os ensinamentos taoístas e sufis sobre a unidade transcendental. A ciência moderna, em sua busca por compreender a consciência, começa a mapear essas experiências por meio da neurociência transpessoal e da epigenética, oferecendo indícios concretos de que a prática meditativa e a atenção plena modificam as redes neurais
e influenciam a expressão genética, criando condições para uma verdadeira transformação biológica e psíquica. Essa convergência de saberes valida o caminho traçado por Besant, mostrando que o salto quântico interior é uma possibilidade real para aqueles que cultivam a disciplina e a entrega necessária. Na prática, essa codificação espiritual se manifesta como um ritual diário, uma atenção delicada e constante ao fluxo interior que permeia cada respiração, pensamento e emoção. Besant sugere que, ao cultivar essa atenção, o buscador pode modular a frequência do ego, transformando os padrões herdados em vibrações elevadas que abrem espaço para a experiência ampliada da consciência. É uma microtranscendência que acontece em pequenos momentos quase imperceptíveis, mas que somados produzem uma revolução interna profunda. Contudo, essa transformação não está isenta de resistências. O ego, sustentado pelos condicionamentos coletivos e pelos modelos inconscientes da psique humana, luta para manter sua rigidez e controle, ativando padrões automáticos de defesa e repetição. Por isso, Besant enfatiza a importância da paciência, da compaixão e da rendição, virtudes que permitem ao buscador permanecer no silêncio vivo e abrir espaço para que o salto quântico interior se manifeste sem esforço, numa entrega suave ao fluxo da vida. Esse salto representa a entrada no vórtex da consciência, um campo sutil e invisível, onde as energias cósmicas convergem para dissolver a ilusão da separação e fundir o ego com o self superior. Neste vórtex, a arquitetura do invisível se desdobra em múltiplos portais que convidam o buscador a explorar dimensões cada vez mais profundas da existência, ampliando a frequência do ser e cultivando a sabedoria arcana que habita no âmago da alma. A transcendência do ego, portanto, é uma espiral infinita de renascimento e expansão, um movimento eterno que alinha o buscador com a pulsação eterna do universo. É um convite para transformar cada instante do cotidiano num rito sagrado para perceber a frequência vibracional do cosmos pulsando em cada célula e habitar plenamente a arquitetura sutil do ser, navegando entre luz e sombra, forma e vazio, presença e ausência. É nesse entrelaçamento silencioso entre o ego e o self que a sabedoria de Annie Besant convida o buscador a habitar o mistério vivo da consciência expandida, onde a transmutação não é um ato pontual, mas uma espiral ascendente que permeia cada nuance da existência. Essa transmutação é um processo sutil, um alinhamento gradativo com a frequência vibracional do universo que transforma a percepção da realidade e dissolve as barreiras ilusórias do eu fragmentado. O ego assim deixa de ser um cárcere para tornar-se uma ponte vibracional que liga o microcosmo pessoal ao macrocosmo eterno. Besant, guardiã dos ensinamentos teosóficos e portadora de uma visão integrativa, revela que a chave dessa alquimia interna está na ativação do fluxo interior, um campo energético invisível que modula as camadas da mente hermética e abre o portal para a memória cósmica, essa fonte primordial de sabedoria arcana que transcende o tempo e o espaço. A prática dessa ativação é um rito sagrado, um convite para render-se ao silêncio vivo e permitir que a pulsação cósmica se manifeste através do corpo, da mente e do espírito, harmonizando as frequências internas com as forças sutis do cosmos. Essa síntese profunda ecoa nas tradições místicas milenares. O sufismo com sua purificação amorosa do nafs, o taoísmo com a dança equilibrada do yin e do yang, os Vedas com a celebração do Atman, unificado ao Brahman, e a Cabala com seus caminhos entrelaçados que mapeiam os canais da consciência. Besant integra essas vozes ancestrais numa dança única, onde o buscador é convidado a dissolver os condicionamentos coletivos e os padrões inconscientes, para emergir como um ser alinhado com a frequência do ser e a sabedoria arcana da alma. No campo científico, as recentes descobertas da neurociência transpessoal e da epigenética fornecem um mapa biológico para essa jornada espiritual, demonstrando que a mente, quando alinhada à atenção plena e à prática meditativa,
altera sua própria estrutura e influencia a expressão genética. Essa plasticidade neural é a base para o salto quântico interior que Besant descreve, legitimando a prática constante e paciente que é necessária para acessar estados ampliados de consciência e para modular a frequência do ego em direção à vibração mais elevada do ser. Na prática cotidiana, essa alquimia se manifesta numa atenção amorosa ao fluxo interior. Um ritual de presença onde cada respiração, cada pensamento, cada emoção é acolhido e transformado em vibração elevada. Besant ensina que o buscador deve cultivar essa atenção sem julgamento, com compaixão e paciência, reconhecendo as resistências naturais do ego, que tenta preservar seus condicionamentos herdados. É nesse silêncio vivo, nessa rendição contínua, que o salto quântico emerge, não como um evento abrupto, mas como um processo suave e constante de expansão. Esse salto quântico interior abre a porta para o vórtex da consciência, um campo invisível onde as energias cósmicas se encontram para dissolver a ilusão da separação, permitindo que o ego se funda com o self superior numa dança eterna de luz e sombra, forma e vazio. Nesse vórtex, a arquitetura do invisível se revela como uma série de portais infinitos, cada um convidando o buscador a penetrar mais fundo na vastidão da existência, ampliando a frequência do ser e despertando a memória cósmica latente. Assim, transcender o ego é uma jornada sem fim, uma espiral infinita de renascimentos que alinhama o buscador à pulsação eterna do universo. Besant revela que este caminho não termina, pois é um convite para transformar cada momento em rito sagrado, para perceber a dança vibracional do cosmos em cada célula e para habitar a arquitetura sutil do ser em sua plenitude mais radiante. No cerne dessa jornada sagrada, a consciência desperta torna-se um campo fértil, onde o ego, antes rígido e fragmentado, começa a vibrar em sintonia com a frequência do universo, dissolvendo gradualmente as barreiras que o separam da totalidade do ser. Annie Besant, com sua profunda visão teosófica, aponta que este processo é uma codificação espiritual delicada, onde o buscador é chamado a sintonizar a arquitetura oculta do invisível, aquela malha vibracional que tece a realidade interior e exterior, fundindo o microcosmo e o macrocosmo em uma dança harmônica. Essa transformação se manifesta na ativação de um fluxo interior, um canal energético sutil que conecta o corpo, a mente e o espírito, harmonizando-os com a pulsação cósmica e abrindo portais para estados elevados de consciência. Besant enfatiza que não se trata de apagar o ego, mas de elevar sua frequência através da prática consciente, cultivando um espaço interno de silêncio vivo e presença compassiva, onde as sombras do ego são acolhidas e transmutadas em luz. Esta prática é uma verdadeira alquimia da consciência, onde o buscador integra as polaridades internas e dissolve os condicionamentos herdados. A sabedoria ancestral que Besant incorpora, do sufismo com sua purificação amorosa do nafs, do taoísmo com a harmonização do yin e do yang, dos Vedas com o reconhecimento do Atman no Brahman e da Kabbalah com seu mapeamento das esferas da consciência, revela que essa transformação é uma dança universal, um rito invisível que transcende culturas e épocas. O método definitivo que ela propõe é, portanto, uma síntese dessas tradições aplicada como um ritual diário de alinhamento vibracional e expansão consciente. Nos últimos tempos, a ciência contemporânea, por meio da neurociência transpessoal e da epigenética, começa a revelar os mecanismos biológicos que sustentam essa transformação espiritual. Estudos indicam que a meditação profunda e a atenção plena modificam as conexões neurais, promovendo a plasticidade cerebral e influenciando a expressão genética, o que legitima o salto quântico interior, descrito por Besant como um fenômeno real e mensurável. Essa convergência entre ciência e espiritualidade aponta para a possibilidade concreta de reprogramar o ego e acessar camadas mais profundas da mente hermética. Na prática cotidiana, essa reprogramação se dá através de um ritual de atenção consciente ao fluxo interior,
a respiração, os pensamentos, as emoções, observados com compaixão e sem julgamento. Besant aconselha que esse cultivo da presença deve ser constante e paciente, reconhecendo que o ego resistirá, pois está enraizado nos condicionamentos coletivos e nos padrões inconscientes da psique humana. Porém, é nesse espaço de silêncio e rendição que o salto quântico interior se manifesta como uma transformação suave, porém poderosa, que abre caminho para o vortex da consciência. Este vortex é um campo energético invisível, onde as forças cósmicas convergem para dissolver a ilusão da separação, permitindo que o ego se funda com o self superior numa dança eterna de luz e sombra, forma e vazio. A arquitetura do invisível desdobra-se em múltiplos portais que convidam o buscador a adentrar níveis cada vez mais profundos da existência, ampliando a frequência do ser e despertando a sabedoria arcana, latente no âmago da alma. Assim, transcender o ego torna-se um movimento eterno de renascimentos e expansões, um convite para transformar cada instante do cotidiano em um rito sagrado, para perceber a dança vibracional do cosmos pulsando em cada célula, e para habitar a arquitetura sutil do ser em sua totalidade e plenitude. A frequência do ser ressoa como uma melodia cósmica que guia o buscador para além do tempo e do espaço, rumo ao mistério eterno da existência. Na vastidão silenciosa onde o ego se dissolve em ondas vibracionais, Annie Besant nos guia com a sabedoria da teosofia para perceber que transcender o ego é, antes de tudo, um processo de reconciliação profunda com o próprio ser. Este não é um caminho de negação ou rejeição, mas de integração amorosa, onde cada fragmento do eu, suas sombras, medos e apegos, é acolhido como parte essencial da dança cósmica que revela a arquitetura oculta do invisível. É aqui nesse limiar sagrado que o fluxo interior se torna a chave mestra para abrir as portas da memória cósmica e acessar a frequência mais elevada do ser. Besant enfatiza que essa transmutação é uma alquimia viva, uma modulação contínua da frequência energética que transforma o ego em um canal de luz e sabedoria, uma ponte entre o microcosmo humano e o macrocosmo universal. Essa prática sutil é ancorada no silêncio vivo e na presença compassiva, onde o buscador aprende a navegar as camadas da mente hermética, dissolvendo os condicionamentos coletivos e os padrões inconscientes que mantêm o ego preso em sua rigidez. É uma jornada de rendição e paciência, onde a atenção amorosa ao fluxo interior atua como um bálsamo para a alma cansada, despertando a pulsação cósmica que pulsa dentro de cada célula. A profundidade deste ensinamento ecoa nas tradições milenares, o sufismo com sua dança de purificação do nafs, o taoísmo, que revela o equilíbrio dinâmico do yin e do yang, os Vedas, que celebram a união do Atman com o Brahman, e a Kabbalah, que mapeia os caminhos secretos da consciência. Besant sintetiza essas fontes ancestrais em um método único, onde a alquimia da consciência se manifesta como um rito diário, um compromisso silencioso com a expansão interior e a codificação espiritual que reconfigura a arquitetura invisível do ser. Nos últimos avanços científicos, a neurociência transpessoal e a epigenética oferecem evidências concretas para essa transformação. A prática meditativa, quando cultivada com disciplina e compaixão, altera as conexões neurais, promove a plasticidade cerebral e influencia a expressão genética, criando condições favoráveis para o salto quântico interior. Aquele ponto de inflexão onde a frequência do ego se eleva e o buscador se alinha à pulsação eterna do cosmos. Essa convergência entre ciência e espiritualidade reforça a validade do caminho teosófico de Besant e inspira confiança na prática contínua e dedicada. No cotidiano, essa transformação se revela em pequenos momentos de atenção plena, na respiração consciente, na observação serena dos pensamentos e emoções, na aceitação amorosa das resistências internas. Besant ressalta que o ego, sustentado por condicionamentos herdados e dinâmicas mentais invisíveis, resistirá, mas que a paciência e a rendição
são as chaves para abrir o espaço onde o salto quântico se manifesta, não como um evento forçado, mas como uma fluidez natural do ser que desperta para a vastidão do vórtex da consciência. Este vórtex é um campo energético onde as forças cósmicas convergem para dissolver a ilusão da separação, permitindo que o ego se funda com o self superior numa dança eterna de luz e sombra, forma e vazio. A arquitetura do invisível se desdobra em múltiplos portais, convidando o buscador a penetrar mais fundo na vastidão da existência e a expandir a frequência do ser, despertando a sabedoria arcana que reside no âmago da alma e conectando-o à pulsação cósmica eterna. Assim, transcender o ego não é um ponto final, mas uma espiral infinita de renascimentos e expansões, um convite para transformar o cotidiano em um rito sagrado, para perceber a dança vibracional do universo em cada instante e habitar a arquitetura sutil do ser em sua plenitude mais radiante. A frequência do ser ressoa como uma melodia eterna que guia o buscador além das limitações do tempo e do espaço, rumo ao mistério infinito da existência. A cada instante em que o silêncio se torna presença viva, o buscador começa a perceber que a transcendência do ego, conforme delineada por Annie Besant, é uma alquimia contínua que se desdobra na dança sutil entre a forma e o vazio, entre a sombra e a luz. Este processo não visa a destruição do ego, mas sua transformação, um refinamento vibracional onde o ego deixa de ser uma prisão mental para tornar-se um canal fluido da consciência cósmica. Essa arquitetura invisível do ser se revela como uma malha energética que permeia todas as camadas da mente hermética, ligando o microcosmo individual ao macrocosmo universal. Besant nos convida a habitar o limiar sagrado entre o conhecido e o desconhecido, onde o fluxo interior atua como um portal para a memória cósmica. Essa fonte primária de sabedoria arcana, ancestral e eterna. Essa ativação do fluxo interior é um convite para a rendição compassiva e a paciência, pois o ego, sustentado por condicionamentos coletivos e dinâmicas mentais invisíveis, resiste naturalmente a essa transformação. O silêncio vivo, portanto, torna-se um campo de batalhas internas e de reconciliações profundas, onde cada resistência é acolhida e transmutada pela frequência vibracional da atenção plena. Esta síntese profunda ressoa nas tradições espirituais milenares que Besant incorpora em sua visão teosófica, do sufismo, que ensina a purificação amorosa do nafs, do taoísmo, que revela a harmonia dinâmica do yin e do yang, dos Vedas, que celebram a unidade do Atman com o Brahman, e da Cabala, que traça os caminhos secretos da consciência e da energia. É essa integração que torna o método definitivo não apenas um caminho filosófico, mas um ritual vivo e prático, um compromisso diário com a codificação espiritual que realinha a frequência do ego à frequência do ser. Na fronteira entre ciência e espiritualidade, as pesquisas em neurociência transpessoal e epigenética fornecem evidências que legitimam essa transformação. A prática meditativa, a atenção consciente e a modulação da frequência mental alteram as conexões neurais, promovem a plasticidade cerebral e influenciam a expressão genética, abrindo caminho para o salto quântico interior que Besant descreve. Esta convergência científica reforça a validade do caminho teosófico, oferecendo uma base sólida para a transformação interna que muitos buscam. No plano prático, essa alquimia se manifesta numa atenção amorosa e constante ao fluxo interior, uma observação silenciosa da respiração, dos pensamentos e das emoções, acompanhada de compaixão e sem julgamento. Besant alerta que o ego, firme em seus condicionamentos herdados, ativará resistências, mas que a paciência e a rendição são essenciais para que o salto quântico se concretize. Este salto não é um evento abrupto, mas uma fluidez natural que permite ao buscador entrar no vórtex da consciência, um campo energético invisível onde as forças cósmicas dissolvem a ilusão da separação. Neste vórtex, o ego se funde com o self superior, numa dança eterna e harmoniosa de luz e sombra, forma e vazio,
A arquitetura invisível se desdobra em múltiplos portais, cada um convidando o buscador a adentrar níveis cada vez mais profundos da existência, ampliando a frequência do ser e despertando a sabedoria arcana que repousa no âmago da alma, conectando-o à pulsação cósmica eterna. Assim, transcender o ego torna-se um ciclo infinito de renascimentos e expansões, um convite para transformar o cotidiano em rito sagrado, para sentir a dança vibracional do cosmos em cada instante e habitar plenamente a arquitetura sutil do ser. A frequência do ser ressoa como uma melodia cósmica, guiando o buscador para além do tempo e do espaço, rumo ao mistério infinito e eterno da existência. No silêncio profundo onde o ego se desfaz em ondas de vibração, Annie Besant revela que transcender o ego é entrar num rito invisível de alquimia interna, onde a consciência se expande para além das fronteiras do eu fragmentado, desvelando a arquitetura sutil do ser e a pulsação eterna do cosmos. Esta jornada não é um caminho de ruptura, mas de reintegração amorosa, onde cada sombra, cada padrão herdado e cada resistência interna são acolhidos com compaixão e transformados pela frequência vibracional da atenção plena e do fluxo interior. Besant, porta-voz da sabedoria teosófica, ensina que o ego deve ser entendido não como inimigo, mas como instrumento maleável e reverente da frequência do self superior. A ativação desse fluxo interno é a chave que destrava os portais da memória cósmica, aquela fonte arquetípica onde ressoa a sabedoria ancestral das tradições milenares, sufismo, taoísmo, Vedanta e Cabala, e onde se entrelaçam as dinâmicas invisíveis que regem a transformação da mente hermética. Esta modulação contínua da frequência do ego, segundo Besant, exige um ritual diário de presença compassiva, onde o silêncio vivo se torna o campo fértil para a transmutação. Cada resistência do ego, sustentada por condicionamentos coletivos e padrões inconscientes, é uma oportunidade para aprofundar a rendição e expandir a frequência vibracional do ser. Este processo é o verdadeiro salto quântico interior, uma microtranscendência que, ao se repetir no cotidiano, reconstrói a arquitetura invisível do self em harmonia com a pulsação do universo. A ciência moderna, por meio da neurociência transpessoal, da epigenética e da física quântica, começa a fornecer um mapa biológico para esta jornada espiritual. Estudos demonstram que a prática meditativa altera a plasticidade cerebral, remodela conexões neurais e influencia a expressão genética, criando um ambiente propício para a emergência de estados ampliados de consciência. Essa convergência entre ciência e tradição teosófica legitima a transformação proposta por Besant, mostrando que a transcendência do ego é uma possibilidade real, palpável e experiencial. Na prática, essa alquimia se revela na atenção amorosa ao fluxo interior, na observação silenciosa da respiração, dos pensamentos, das emoções, com compaixão e sem julgamento. Besant aconselha que o buscador cultive a paciência e a rendição, reconhecendo que o ego resistirá, mas que essa resistência é parte do processo natural de expansão. É no espaço sagrado do silêncio vivo que o salto quântico interior se manifesta, abrindo as portas para o vórtex da consciência, um campo energético onde as forças cósmicas dissolvem a ilusão da separação. Neste vórtex, o ego se funde com o self superior, numa dança eterna de luz e sombra, forma e vazio, revelando a arquitetura do invisível em múltiplos portais que convidam o buscador a explorar dimensões cada vez mais profundas da existência. Assim, a transcendência do ego torna-se um ciclo infinito de renascimentos e expansões, um convite para transformar o cotidiano em um rito sagrado, para sentir a dança vibracional do cosmos em cada instante e para habitar a plenitude da arquitetura sutil do ser. A frequência do ser ressoa como uma melodia cósmica que guia o buscador para além do tempo e do espaço, rumo ao mistério infinito da existência, onde a sabedoria arcana de Besant e das tradições ancestrais pulsa eternamente, aguardando ser despertada na profundidade da alma.